Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. E em alguns últimos vídeos eu estava mostrando o rio, praia daqui. Tem outras praias de Ricão por aí, que em breve eu irei fazer vídeo e mostrar lá. No sentido que dá para cadeirante e tudo. Diferentemente de São Paulo, que não dá para fazer nada devido a tanta bagunça e tanto correria e trânsito e tudo mais, sobe e desce. Aqui é diferente, tem uma amplitude maior. Você vai para o mercado, para o comércio, para o centro e tudo mais, de a pé, mesmo que é uma hora devagarinho de cadeira de roda, mas dá para ir. Vai para a praia, que é de cadeira de roda tranquilamente em 20 minutos. Claro que não é aquela praia toda movimentada, mas é uma praia mais desertazinha, com pouca movimentação humana. Também você vai para o rio, que tem aqui a lagoa e tudo mais. É uns 20 minutos também. Agora só que tem outros lugares lá para baixo, como o Rio é 23 quilômetros e corta Maceió todinho e outros municípios de Maceió, vizinho a Maceió. Digamos que aqui você está em Maceió e você atravessa ele está em Santa Luzia do Norte, Satuba, enfim, em outros municípios que ele corta, que ele é 23 quilômetros e é grande. Então, dá para você ir de a pé e glórias a Deus por isso. Pelo menos você não fica só com a mente que nem São Paulo, só no PCC, nos Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, na Cracolândia, nos gays. É mais ou menos assim, né? A sua mente vai ver outras coisas de Deus e melhor. Bom, aqui está a nossa ajudadora. O que trazer hoje é a missionária Gabriele Vitória, que ela não é famosa, é uma mulher mais na pregação e tudo mais da palavra de Deus, mas não é famosa como as outras, todas são, biblicamente falando. Ela é mais no anonimato, é mais, mesmo que prega, mesmo que às vezes está na rede social pregando tudo mais, mas não é famosa que nem todas essas mulheres que aqui estão. Bom, não vai dar para ver direito. O dia hoje está sol, bem que está aqui. Como eu saí ontem muito no sol, aí a minha garganta está falhando, digamos assim. E ontem também eu saí, mas por causa disso eu mandei a minha mãe puxar na Lan House, eles não mandaram o recibo, né? Da água, aqui, BRK da água. Eles não mandaram, então eu mandei a minha mãe puxar com esse negócio aqui que sempre puxa. Que nem o meu pai puxou esse da Lan House aqui, foi na Lan House, por isso aqui. E a minha mãe disse que não tinha dívida, não tinha nada. Então eu paguei só do dia 31, que é o do fim do mês, né? Então. E agora eles cortaram a minha água ontem, dizendo que tinha um recibo atrasado. Aí quando eu mandei meu pai ontem, estava aqui, meu pai veio aqui tirar, aí saiu esse aqui, eu paguei ontem no Pix, então digamos que ele disse até o dia 10 vai ligar e eles cobram R$ 85 para ligar, ou seja, é só manobra do diabo para você manter o anticristo ainda mais rico. Ou eles cortaram, não mandaram recibo nem nada, eu fui tirar na Lan House, disse que não tinha dívida, não tinha nada, eu só paguei o do mês 31, né? Que foi do mês 31 de outubro. A gente está em novembro agora, hoje é 6, mas é 31 de outubro, então eu paguei isso aí. E aí eles cortaram, dizendo que tem o recibo atrasado. E agora, para ligar, além de ser daqui até o dia 10, 5, 6 dias sem água, ainda cobra R$ 85 para ligar, para você ver que quem manda na terra é os PCC aí, os Comandos Vermelhos, o Anticristo, e todos eles que estão na máquina aí, sitiando aqui a minha vida e tomando de conta da minha vida. Bom, tá aqui o relato, estou sem água aqui e graças a Deus que a minha mãe sempre tem uma cabeça boa, tem 3 baldes grandes daquele de margarina bem grande de 20 litros parece, então sempre eles estão cheios, para no caso se faltar água, ficar usando ele, então graças a Deus que ainda tem aquilo ali, senão estava arrombado que nem os pessoal do comando e do PCC
os 120 mortos, e também os advogados que agora estão chorando de luto, os prantos, porque não vai ganhar mais dinheiro do crime. Eu vou até jogar assim, depois eu conserto. Bom, e hoje a gente vai falar dos noeiros, dos criminosos. É bom que serve até de pregação, né? Do Comando Vermelho, esses 120 defuntos de Apocalipse aí, e de todos eles. Vocês viram que ele estava lá no Morro do Rio de Janeiro. Bom, a minha mão estava preta assim, porque eu estava ajeitando o ciclo manual para sair, e eu repassei fita do mar, e aí quando eu saí na rua, o pneu quer me derrubar, eu tive que voltar e pegar essa pequena. Eu fui para a lagoa ali outro dia gravar vídeo, ir para a praia ali gravar vídeo nessa pequena mesmo, porque a outra eu não sei o que é, que eu não estou conseguindo deixar o pneu grande de lado, aquele de trás que eu botei pneu grande de balão, que nem de Monark, bicicleta Monark. O do lado esquerdo não está se sustentando como deve se sustentar, ele está querendo. E olha que o eixo é grosso, não é que nem de bicicleta, é de cadeira de roda mesmo adaptada. Mas vamos lá, e por isso que a minha mão está preta assim, devido a isso, que mesmo que lave, mas não sai, e nem mecânico. Mas vamos lá. Vocês viram que o diabo, o cara que é o diabo, não é de Deus, não é de Deus. Os ímpios estão dizendo que aqueles criminosos lá, Marília Mendonça, e todos eles estão no céu, né? Então, se estão no céu, então esses 120 criminosos aí estão tudo lá no céu, perto de Deus, com fuzil. Agora não é mais na terra, é lá no céu. E segundo os irmãos aí, que depois que morre vai para o paraíso, então esses criminosos do PCC estão tudo lá vivendo agora, não é mais na matéria carnal, é na alma, lá no quinto dos infernos, onde os irmãos inventam aí, no paraíso aí. E claro que não é bíblico, isso é uma pregação satânica do diabo, porque a Bíblia fala que em Eclesiastes 9 e em várias passagens na Bíblia que o ser humano quando morre, aí vai dizer, eu vou até falar aqui, é bom, a gente vai entrar nessa abordagem, mas vamos, serve até para o PCC também, o Comando Vermelho, serve para todos eles. Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9. Serve para o PCC também aí, para o Comando Vermelho, todos eles. O Eclesiastes é depois do livro de Provérbios, né? Aí capítulo 9. Na verdade, o livro de Eclesiastes é depois do livro de Salmo. Na verdade, perdão, o livro de Salmo, aí acaba, vem Provérbio, aí depois de Provérbio vem Eclesiastes, depois vem Cantares, é isso aí. E veja só, né? Os irmãos dizem aí, serve para os defuntos do PCC, esses que foram mortos, e do Comando Separado, mas eles dizem aí que a pessoa morre, mas a alma não morre e vai para outro lugar, outra dimensão, paraíso, enfim, para tudo isso. Então, outros dizem que está lá no céu, que nem a Marília Mendonça, MC Kevin, está tudo lá no céu. Agora Deus virou um porco, virou um imundo, não é mais. E tem mais essa, pronto. Eu comprei uma gravata que estava no manequim lá, de Bechota bonzada, que eu não posso comprar novo não, que isso aqui novo, com calça, com gravata, com tudo, é uns R$ 1.000 aqui em Maceió, então eu não posso, eu compro de Bechó mesmo. Passei nessa andança que eu estava filmando na lagoa lá para mostrar para as pessoas que dá para ir de a pé cadeirante e tomar banho e tudo mais lá, aí eu fico mostrando isso às vezes, então eu cortei e fui lá para a banda do mercado, entrando lá para dentro, para filmar o centro também. Eu filmei o centro de Maceió, que é deste tamanho e não tem muitas coisas também, eu filmei lá para mostrar também aí nos vídeos, aí no canal, aí no YouTube também, então. Aí tinha, depois de uma igreja Assembleia de Deus, eu digo, tem Assembleia aqui, eu entrei lá e que cortar, saí por trás dela, aí tem um bechalzinho lá que tem um manequim com essa roupa aqui, uma calça e uma gravata. Aí também tem outras camisas lá. Aí a mulher disse, eu vendo por R$ 40 para você aí, do jeito que tá aí com gravata, com tudo. Mas nessa não, é uma preta que tá ali, porque essa aqui eu gosto mais, porque ela dá mais atenção, bonitamente falando. E a outra é escura, então não fica bonita que nem tá aqui. Bom, mas a verdade é que vocês veem, né? Eu tô todo acolchadinho aqui a vácuo, então. Ela é camisa número 3 ou é número 4, devia ser normal, mas não é, tá bom?
O diabo também está fazendo as calças, ali é 42 a calça, ou é 44, mas só que ela é social, mas aquele social do Gustavo Lima e desse que anda com a bunda toda coxada dentro da roupa e de academia, pronto. O diabo também está conseguindo fazer na gente, os irmãos. É claro que eu só estou usando aqui para gravar, tá bom? Mas eu não saio com uma roupa dessa na rua, que eu não sou otário, não sou idiota e eu não quero mostrar o meu corpo do Espírito Santo para ser gostosão, não, não. O foco do Espírito Santo não é esse. Então, só para gravar aqui, ainda vai lá, tá bom? Mas eu estou me sentindo toda acochada a vácuo de academia e respirando a pulso. Ou seja, eu paguei 50 com a outra camisa lá e a gravata, essa camisa e a calça, R$ 50 ela me vendeu ali no precinho. E foi bom porque estava com papel de etiqueta e tudo mais aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, diabo, como você vê nas internet aí, os irmãos tudo a vaca coxada, então o diabo está querendo fazer isso para a gente andar que nem o Gustavo Lima e todo esse povo aí acochadinho. Aí a gente vai para os púlpitos da igreja toda acochadinho, as mulheres e tudo, porque é a moda da fama que eles estão fazendo é essa aí, tá bom? Andar toda acochadinho agora, ok. Camisa número 3 que deveria estar larga, não, mas tá acochadinha agora. E não é porque eu faço musculação que não pastor Antônio Júnior, não, nem academia, não, que eu não preciso disso, não. Eu ando de a pé, tá bom? De a pé, a minha academia é essa, né? De a pé por aí, gritando, louvando, então. É pra você ver, né? Tô todo acochadinho aqui. E não é porque a camisa é pequena, não, tá bom, meu irmão? Ela é número 3 aí tem a número 4 que é de gordão, de pessoas mais gordazinhas, né? Assim. Então. Mas é porque eles estão fazendo assim mesmo, a vácuo, que é pra você ficar parecendo Gustavo Lima, para as mulheres, eita, que calça coxada, eles cama coxado. Eu devo estar fazendo isso agora, infelizmente. Mas eu prefiro as tradicional, tá bom? Louvado seja Deus. E que eles estão tirando também, e que eu passo no comércio lá no Cinema Céu, vejo. É tudo assim também, não é mais social que nem antigamente, mas não é tudo assim, a vácuo, tudo acochadinho. Os vestidos das mulheres cristãs tá lá também, mas tudo mais sensual, decote mais sensual. Ou seja, eles estão fazendo nesse sentido, porque se fizer normal, tradicional, até os irmãos não vão querer mais, só porque eles querem estar tudo assim também, a vácuo, tudo acochadinho, para as mulheres ver, para ser garante. Quando bota a Bíblia aqui, começa a andar, dar passo, quem vê pensa que é uma academia daquele, um academista ou lutador, enfim, é isso aí, né? Mas vamos lá matar os PCC e os Comando Vermelho e todos nós na palavra de Deus. E os irmãos que dizem que quando morre vai para o paraíso, vai para o céu, aí Deus virou um porco imundo. Deus agora não quer Raina Mendes e todo esse povo assim não cantando não. Agora quer MC Kevin, MC da Leste, Maria Mendonça e pior que tudo defunto, né? Morto de tragédia pesada. Então ele disse que está lá no céu, mais Deus. Então, se está lá no céu, então esses 120 noeiros gays dos PCC do Comando Vermelho que foram mortos aí também está tudo lá com fuzil espiritual lá, perto de Deus, armamentista. Olha só, é estranho, né? Não, mas não é isso não, tá bom? Isso é pegação do diabo, é do diabo usando os irmãos para pegar assim, tá bom? Mas a pegação de Deus verdadeira é essa aqui, ó. Tudo que ocorre debaixo do céu, com animal, com homem, tudo ocorre com a mesma linguagem, né? Aí vai dizer que os vivos sabem que vão de morrer, os mortos não sabem de coisa alguma, né? Nem tampouco, ó, porque os vivos sabem que vão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco eles tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, olha só, a maior dádiva que nós temos, tá bom? Não é o Comando Vermelho nem o PCC, não, não. A maior dádiva é o amor, tá bom? Mas não é esse amor que os irmãos do PCC pegaram e eles chamam eles lá de irmão, tá bom? Não. E isso é até uma blasfema também, por isso que eles estão morrendo tudo aí e louvado seja Deus, tá bom? Porque, irmão, a Bíblia fala que é só o de Jesus e o da palavra de Deus, que é aquele que cuida, que zela e faz com que as coisas boas aconteçam, que é o amor aqui, que é a maior essência que temos. E o nosso amor, a gente passa a amar uma mulher e querer só ela, amar os nossos filhos e querer só ele, enfim, essa é a essência, é o amor aqui, né? Aí os irmãos pegaram, os irmãos do PCC pegaram o nome de irmão, que é espiritual de Cristo, que chama os irmãos em Cristo de irmão, aí botaram nele, né? É por isso que você vê morrendo de camboia aí, porque isso é blasfema também, é blasfema contra o Espírito Santo, que ele não é irmão de coisa nenhuma, né? E que irmão é esse que bota a pessoa no tráfico, na droga, na Cacolândia,
e na bala que nem morreram cento e tanto, que irmão é esse tem, não é irmão de coisa nenhuma. Por isso que você vê a polícia matar 100 de uma vez por causa disso, porque ele não é irmão de coisa nenhuma, não. Ele é irmão do diabo, do Lucifer e da antiga serpente de Apocalipse 13. Bom, você está vendo aqui, né? Até o seu amor, pronto. O amor é a maior dádiva que temos diante de Deus, é o amor. Que é esse que a gente ama a mãe, pai, ama tudo, e ama a esposa até a morte ali, doente, ou seja, como for, que nem vai dizer 1 Coríntios capítulo 13, né? Então, aqui, até o amor fica no esquecimento, o seu ódio, pronto, o ódio desses PCC aí que morreram de matar, de encher de bala, pronto, fica no esquecimento. É, a sua inveja também, inveja, todo esse tipo de coisa, já e perece, e já não tem mais parte alguma neste século, nessa vida e nessa terra, e nem coisa alguma que se faz debaixo do sol, debaixo do céu é debaixo do céu, tá bom? E, e muito menos ele volta para sua casa, enfim, está dizendo tudo isso aqui. Aí ele ainda vai dizer assim: ah, pois vai, come, bebe, faz o que tiver de fazer, porque tu vais a morrer e não vai aproveitar nada disso. Então, e como é que esses irmãos aí pegam e dizem que a pessoa morre e vai para o paraíso? É muita onda, tá bom, meu irmão? É onda também, é da mesma igual do PCC, é da mesma igual, né? Inventando mentira na terra, né? Porque se Deus, agora só que Jesus diz assim, né? Apocalipse 14, né? Bem-aventurados os mortos que descansam no Senhor em Cristo, que aí sim, é as obras do PCC, é as obras desse motoqueiro bagunceiro que tá vindo aqui com essa merda correndo aqui, claro que não, né? As suas obras, é as obras da Maria Mendonça, do MC Kevin, claro que não, né? Bem-aventurado os que a partir de agora morrem e não de nem morrem, de descansam em Cristo, quer descansar. É porque a pessoa morreu, aí o evangelho, a louvação, aquele mulher que canta adorarei, quando chegar aí no céu adorarei, pronto, ela morreu, aquelas obras dela acompanhou, aquele cantor lá que deu a minha vida do mestre, do meu mestre que morreu de Covid também, parece que é Lázaro o nome dele, Carrai na mídia canta, eu acho bonito também, ela também canta o adorarei também, enfim, morreram. Então, é essas obras que vai acompanhar ele, e aí quando Deus abrir aquele livro ali, vai ver que eles fizeram coisa boa. Não é de MC da Leste, não é MC Kevin, mas Mendonça não, porque só botar a pessoa na droga, na cachaça e tudo mais. Aí Deus vai abrir aquele livro podre e lá vai estar tudo isso aí. Como é que a pessoa vai ser salva disso aí? Esse negócio do diabo dizer que não, Deus não quer uma roupinha, não, não quer nada, não, só quer seu coração, isso é conversa do diabo, tá bom, meu irmão? Deus quer que as mulheres se vistam decentemente para os homens estar tudo desejando ela. Não, então, Deus quer que anda assim, né? Deus não quer que você encha a sua cara de tatuagem e piercing, não, porque você é tempo do Espírito Santo, então. Não tem esse negócio de dizer, não, Deus só quer o coração, Deus não olha mais para nada, não, isso é quem diz, quem olha, quem faz isso aí é o diabo, é o Lucifer, tá bom? O Deus mesmo, o Deus vivo, ele quer que você seja santo, que nem Jesus disse, como é o vosso Pai Santo, né, que está no céu, em Mateus, capítulo 5, né? Então, e na verdade ele diz, seja, para a gente ajudar até os ímpios e tudo mais, de seja perfeito para que glorifique o vosso Pai aí na terra, como é perfeito o vosso Pai no céu. Ou seja, você tem que tentar ser o máximo perfeito, como é o Deus, né? Então, e onde a Marília Mendonça, o MC Kevin, todos esses defuntos aí que morreram de tragédia, se encaixa na perfeição de Deus. Em que perfeição? Qual a perfeição de quê? E esse defunto aí do fuzil aí, do comando e do PCC que a polícia matou, eu vi aqui no Google antes de entrar, 120 defuntos daquele que a polícia matou. Então, e onde tá as obras desse defunto aí para Jesus ressuscitar ele? É no fuzil, é na bala de Bolsonaro? O cara diz, não, tá bom, meu irmão. Então, esse negócio de dizer que a pessoa morreu, a carne foi para o cemitério e o espírito agora saiu do corpo e foi viver outra vida no paraíso, essa é a conversa do diabo do anticristo, tá bom? Porque, então, aí você vai primeiro para Tessalonicenses capítulo 1, olha só que pegação do diabo. A gente tá falando dos PCC, tá bom? Desses cacudos vagabundos, mas tudo é pegação, tá bom? Todo na palavra é pegação, né? A gente vai para Tessalonicenses aqui, né? É difícil de eu achar, eu vou ver se pelo nome aqui eu consigo chegar mais próximo, que tem Bíblia, que tem um monte de letras aqui de lado, então você chega mais próximo do livro onde você quer chegar.
Bom, então, para você ver, até nisso ainda se perde, porque às vezes o livro é tão pequeno que você não consegue nem chegar nele, né? E aí tem que ter paciência, tá bom? Vamos ver se achamos aqui. Capítulo 4 em diante de 1 Tessalonicenses está falando acerca da ressurreição e a vida de Cristo, né? Pronto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 verso 16. Então, vamos lá, né? Olha só. Eles dizem aí, os pregadores aí, do diabo, não é de Deus não, tá bom, meu irmão? Distorcendo a palavra de Deus, né? Que morreu, vai para o paraíso, né? Agora vamos aqui para a palavra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com o som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos transformados e levados através dos anjos até a nuvem a encontrar com o nosso Senhor. Pronto. E agora? E como é esse negócio aí que a pessoa morreu e foi para aí? Tá vendo que não bate? Não, não bate, não. Morreu, vai para o cemitério que não exemplo, tá bom, meu irmão? Agora a diferença é que tá a Maria Mendonça lá com a música secular e com a cachaça dela, e nós da palavra de Deus também tá lá, agora só que com a palavra de Deus. Pronto, esse morreu em Jesus, pronto. Aí tá lá, aí quando Jesus descer nos ares, que ele não vai nem pisar aqui na terra dos gays do PCC, não vai pisar não, que Jesus não é otário também não, né? Ele sabe que tá cheio de sangue, né? Ele vai ficar lá nos ares, nas nuvens, pronto, essas nuvens que a gente vê, ele vai ficar lá, e os anjos vêm e pegam a gente e levam até ele, os vivos, os mortos, ressuscitados e tudo. Primeiro os mortos ressuscitam, e depois nós, os vivos, é transformado. Bom, isso nós estamos falando dos que se salvar, tá bom? E é levado até ele para encontrar Jesus lá nos ares, que está dizendo aqui, né? Então, e como é que os irmãos estão pegando aí, que a pessoa morre e vai para o paraíso? Então é pregação do diabo e passa da palavra de Deus. E agora, vamos supor assim, se eu e você e todos nós morremos e vamos para o paraíso, então Jesus não precisa voltar. Se Jesus não precisa voltar, é mentira a mensagem da cruz. Então isso é pregação do diabo, é diabólica, e não aceite não, tá bom, meu irmão? Só aceite o que a palavra fala, e que nem é a mesma coisa que ele diz, né? Deus só quer o coração, não, não quer o coração, não. Deus quer a sua cara sem tatuagem, quer o seu corpo, quer sem cachaça, sem nada. Ele quer isso aí, quer a sua santificação, né? Ele também não quer MC Kevin, Marília Mendonça, Cristiana Araújo, Michael Jackson, tudo morrendo de tragédia, de desgraça aí novo aí, e ir pro céu, não. Ele não quer isso, não. Ele quer que tenha pregando aqui na terra, né? Imagina que já não tem pregador, não tem nada, né? Aí leva a Marília Mendonça, leva tudo pro céu, e agora quem vai ficar pregando? Primeiro que eles nem pregavam, tá dizendo quem vai pregar agora, quem vai ficar pregando, se Deus leva tudo, tá entendendo? E tem mais essa, tá bom? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele mandou abrir aquela pedra lá, naqueles tempos não era que nem cemitério, aqui tem dois abertos assim que todo mundo vê, não. Era lá dentro do buraco, nas pedras para lá da montanha, então abria aquilo ali, onde estavam os defuntos lá para dentro, né? Aí dizia, vem Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu todo enfaixado que nem uma múmia, que naqueles tempos fazia isso, e Jesus mandou até tirar tudo aquilo ali dele e limpar ele, porque ele nem sabia o que tinha acontecido. Bom, ele nem sabia que tinha morrido, então como é que você vai dizer que a pessoa está no paraíso, tá entendendo, meu irmão? Que não tem, nós somos, não é alma, espírito e carne, não, não, nós somos uma alma vivente. Deus soprou lá no Jardim do Éden, na nossa narina, e nós se transformou numa alma vivente, ou seja, é o espírito adorar a Deus, e a alma vivente que é a carne com fôlego de vida e com tudo. Então se morreu, acabou, você não tem negócio de viver em alma não, tá bom mesmo? Agora me imagina essa raça aí de feiticeira, essa raça diabólica aí, e desses PCC e de CV aí. Eles morreram, né? Aí os irmãos dizem aí, muitos irmãos, que ele morre e vai para o paraíso, viver em outra vida e em outra dimensão, sei lá como eles querem dizer aí satanicamente, né? Então se esse vagabundo já fazer isso na carne aqui,
Imagina agora ele no espírito sem morrer, agora é que ele vai botar para arrombar agora no espiritual, né? Não, mas não é assim não, tá bom, meu irmão? Esses irmãos aí, esses feiticeiros, esses irmãos feiticeiros, é tudo do diabo aqui de 1 de Coríntios, de João, capítulo 8, verso 4, é esses feiticeiros aí, e todos eles que dizem que Marília Mendonça, MC Kevin morreu e tá mais Deus lá no céu. É desse aqui, ó. Ó de quem ele é aqui. Que Jesus só quer o seu coração, não quer mais nada, pronto. Todos eles aí que faz isso aí, é desse aqui, ó de quem ele é aqui. Desses que dizem que esses criminosos tudinho aí do PCC, aí do Comando Vermelho, que morreu, foi pro céu. Olha de quem eles são aqui, de quem eles são aí. João capítulo 8, verso 4. Cara, que eu não estou falando com você, com Vossa Excelência, não, tá bom? Meus irmãos, nós estamos falando aqui, mas na direção de vós, os filhos do diabo, e todos eles que estão aqui fora também, né? Vós, né? Com ele, né? E você sabe disso aí, né? Vós tendo por pai o diabo e quer satisfazer os desejos e a vontade do vosso pai. Ele foi homicida, que foi o primeiro lá, Caim, né? Matar Abel, então ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, vós sois filhos do diabo, vai que dizer que a pessoa morreu e foi para outra vida, e agora Jesus não precisa voltar. Se a pessoa foi viver em outra vida, e Jesus não precisa voltar. Vós sois do diabo aqui, João 8,4, né? Não, Jesus só quer o seu coração, Jesus não liga para roupa, não liga para nada. Vós sois filho do diabo aqui, sois filho do diabo, que quer deixar o cabaré aberto, Não, não é cabaré não, hein, meu irmão? Evangelho não é cabaré, né, irmão, com bumbum de fora, nem nada não, de academia, nem nada não. Evangelho é disciplina, doutrinação para todo mundo que olhar e ver que a pessoa é de Deus, é separada, tá bom, meu irmão? Não é cabaré não, não é puteiro não, que todo mundo entra lá. Não, todo mundo entra lá no puteiro, a gente já sabe que só tem o que não presta ali, e todo mundo vai futucar as partes íntimas de todo mundo, homens, mulheres e tudo ali. Então, o evangelho não é isso não, evangelho não é cabaré não, evangelho não é beberrão não, evangelho não é bar de beberrão não, não é nada disso não, evangelho é santificação e salvação, e matar os feiticeiros e o diabo pesadamente com a palavra de Deus. E os PCC e tudo, é matar tudo de uma vez só, né? É matar até o Donald Trump, pronto. O Donald Trump, né? Como é que tem um monte de pai de família trabalhando ali em cima de um prédio, de uma casa, num sol quente e triste. Aí ele pega aquelas pessoas que não tem documento, aí expulsa com seus filhos, com a sua família, para a terra de volta. Aí aquela pessoa agora vai passar fome no Brasil, na Venezuela, em todo lugar que ele expulsar aquelas pessoas de volta. Um Lucifer desse tá trabalhando para Deus? Claro que não, né, meu irmão? Tá certo eles pegassem o PCC, o pessoal do Comando Vermelho, aí expulsar e botar pro inferno para lá, né? Agora o pessoal tudo trabalhando, o cara que é trabalhador, né? Então, mesmo que entrou lá ilegal, então deveria ele fazer o quê? Não, nós somos de Deus aí, que tá bom? A polícia aí, o ICE, ele chama de ICE aí, né? ICE é gelo, que eu conheço em inglês é gelo, ICE, mas vamos lá, né? Aleluia, graças a Deus, então. Eu conheço só um pouquinho de inglês, que eu vejo a Raina mesmo falar, as meninas por aí, então a gente pega até umas palavrinhas. Então, essa que eu conheço em inglês é gelo, né? Gelo, né? Então deve ser policial frio, sem coração, então tá certo. Só para você ver, mais ou menos aqui, né? Então, eu botei aqui só para você ver. Ice, né? Que ICE, que né, escreve, então aqui tá dizendo gelo. Então gelo é gelo, então se é gelo, então é policial maquinado preto aí frio, sem amor no coração, pronto. Então já tá dito aí, pronto. Ice, gelo é gelo, então gelo significa frio, então policial frio aí, sem nenhum amor, sem nada no coração,
só com o poder do diabo no corpo. Então, esses policiais vão sair do Donald Trump frio, gelado, sem amor, esse amor que nós falamos aqui, o de Jesus que deu a vida pelas ovelhas e tudo mais, ele não tem, ele é o coração frio de criminoso. Esse mesmo criminoso do PCC que mataram em todo lado do Rio de Janeiro, é o mesmo esses policiais, coração frio, gelo, assim, não tem amor de Deus, tá bom? E como é que você é um presidente, meu irmão? Você é de Deus, você pega, digamos que tá Raina Almeida e todas essas meninas lá, uma família leal dela em São Paulo, familiares, né? E no Rio, nos Estados Unidos, né? Aí você pega o pai dela e tudo lá, os pais dessas meninas, tudo, a mãe, tudo que tá trabalhando de faxina e tudo, e bota tudo pra correr, meu irmão. E como é que você é de Deus, rapaz? Você é do diabo, dono de Trump, e você, Bolsonaro, tudo você é do diabo, maldito. O correto, tá bom, meu irmão? O correto deveria ele pegar o Donald Trump, o filho do diabo, o filho da besta de Apocalipse, Donald Trump, pegava aqueles pais de família lá, aí a polícia esse de gelo que não tem amor no coração, gelo, esse gelo, levava lá para a documentaria, aí de pronto, vocês não transgridam a lei aqui, não faça nada, nós pegamos vocês trabalhando todo sujo aí, nós vamos dar documento para você para trabalhar aí. Agora, se você cometer qualquer crime de cachaça, seja o que for aqui nos Estados Unidos, nós vamos expulsar você com família e tudo. Aí tá certo, né, meu irmão? Mas pegar a pessoa trabalhando, meu irmão, trabalhando expulsada, então, tu sois o diabo, tu e todo que carregue pro inferno aí, todos vocês aí, tá bom, meu irmão? Aleluia, graças a Deus, tá bom? Não é missão de Deus, não, tá bom, meu irmão? Porque o mundo já tá arrombado, né? Aí o dono de Trump fazendo isso, aí vai arrombar mais o mundo, né? Vai expulsar os venezuelanos, os mexicanos, que já saíram do México por causa de narcotráfico e tudo, que tem muitos mexicanos que saíram, não é por causa de droga não, tá bom, meu irmão? Que vendia droga não, é porque correram por causa dos tráficos e tudo mais lá da pesada, então, do Rio de Janeiro e tudo mais, né? Aí ele expulsa todo esse povo de volta para lá, aí esse povo vai viver uma desgraça terrível, porque não tem dinheiro, não tem nada, que, digamos assim, né? Ele tinha serviço lá, tinha carro, tinha moto, tudo lá, aí ele bota para correr, a pessoa não pode vender nada. Aí porque ele, quando prende, prendeu, meu irmão, não tem conversa não, que o dono de tampa é o diabo puro, é o diabo puro. Então, quando prende, não tem essa de vender mais nada não. E agora? Aí a pessoa volta lá só com a passagem do avião, ele joga dentro do avião todo gemado, aí volta com os filhos, com a mulher e tudo, para lá, para a terra dele, e agora tudo arrombado que nem mendigo, porque eles tomam tudo, tomam carro, tomam tudo, então é do diabo. O dono de Trump é o diabo puro em pessoa é o dono de Trump. É a mesma coisa desse líder do Rio de Janeiro, lá da Rocinha. Então, é o dono de Trump, ele, Bolsonaro, é o diabo puro, é o diabo puro, materializado, que nem Deus louvor da Kiara Vitória, materializado, o Deus do impossível, ele faz o impossível a se materializar no instante. Então, o Donald Trump, o Bolsonaro e o líder das facções criminosas, todos eles, ele é o diabo personificado em humano, tá bom? Fazendo todas as obras do diabo e dizendo que é Deus. Ele expulsa a sua família, expulsa tudo e bota para morrer a míngua, aí diz que está fazendo a obra de Deus, e a obra de Deus é essa, né? João 3,16. Porque Deus, o Donald Trump botou os espíritos dele aqui para bater nas máquinas pretas, para bater na dele, mas eu não vou bater, não. Eu não vou bater, não. Ele tá papocando tudo aqui, mas não vou bater, não. João, vamos lá. O Donald Trump diz que está trabalhando para Deus, vamos lá, né? Se o Donald Trump, o Bolsonaro e os líderes de facções criminosas tivessem trabalhando, esse que diz que é irmão do PCC, que é irmão do PCC, se ele estivesse trabalhando para Deus, ele estava aqui. E não estava maquinado aí, não, na feitiçaria cheia de máquina preta, não. Não estava, não. Estava aqui, ó. E nem transformando os corpos da pessoa preta de tatuagem, não. Não estava fazendo isso, não. Estava aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você, se você quiser também, João capítulo 1 vai dizer que Jesus é o verbo e a vida que se fez carne e habitou entre nós, é a luz dos homens, veio para iluminar a terra, mas os homens preferiram mais as trevas. Enfim, também vai dizer bem bonitamente assim,
Em João 11 ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive que em mim não morrerá, e aquele que morreu crendo em mim nunca morrerá, ou seja, viverá. Enfim, ele vai dizendo tudo isso. Aí você volta para Marcos, um livro depois de Lucas, antes de Lucas, 16, verso 15, vai dizer: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado e mudar de vida será salvo, mas aquele que não crê, que nem o PCC e o CV, será condenado na bala. Então, você vê o Donald Trump fazendo isso, o Bolsonaro, cara que não. Então, ele não é de Deus, de coisa nenhuma, tá bom? Não é Deus que está neles, não é Deus não, tá bom? Louvado seja Deus, tá bom? E se você ficar ali no livro de João, onde a gente estava lá, capítulo 8, e você voltar para o verso 32 e o verso 36, você vai ver o quê? E conhecereis a verdade. Se vós permanecesse na verdade, a minha palavra verdadeiramente serei meus discípulos. E conhecerei a verdade vos libertará. João 8, 32. Aí você vai para o 36 só aqui, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que será livre? Será livre do que nem eu, né? Eu era gay, eu botava macumba, mal os pais de santo na rua, mal o Bolsonaro nos quartel, mal os PCC nas drogas, mal os beberrão. Bom, tudo que é lástima e maldição e mazela na terra, eu era, né? Adúltero e tudo que é lixo na terra eu era, né? Inclusive eu tenho até tatuagem, porque agora eu só ando assim, mas eu tenho aqui o nome da minha filhada de São Paulo, Júlia, e tem uma pequena aqui que eu fiz em 1994, olha só. São Paulo é tão bom que aqui em Maceió, Alagoa, mesmo que eu fumando maconha, seja como for, eu nunca fiz tatuagem, né? Aí eu fui a primeira vez em São Paulo em 1994, eu fui uma pequena lá, aqui, uma pequenininha, né? Aí depois fui em 2013, aí eu me casei com uma mulher lá cadeirante que já faleceu, ela tem uma menina pequenininha, a menina já cresceu, já tá moçona que nessas outras tudo aí. Aí eu fui o nome dela aqui, Júlia, pronto, então. Pra você ver, tudo em São Paulo, então, pra ficar mais gay, em Maceió eu nunca fiquei mais gay, tá bom? Eu conhecia amigos gays e tudo mais, mas nunca fiquei, né? Já em São Paulo fui ficar lá mais gay, na passeata LGBT, né? Em Maceió eu nunca fiquei mais pai de santo botando macumba, né? Já em São Paulo fui fazer tudo isso, tá bom? Em Maceió eu nunca fiquei mais PCC, eu gostava mais de futebol, torcida organizada, essas coisas, mas em São Paulo já fui plantar os cacos dos PCC, ou seja, é isso aí, São Paulo é isso aí, São Paulo, Estados Unidos é isso aí, tá bom? Se você não tiver cuidado, é isso aí, tá bom? Bom, e você viu que a pregação ela vai mudando para tudo quanto é lado, mas não deixa de ser palavra de Deus, né? A nossa irmã missionária hoje é porque eu não tenho mais ela no Facebook, ela me tirou, e também no Instagram eu não vejo mais ela, porque já excluíram uns 4 Instagram meus, e eu não consegui entrar mais, agora eu estou com um novo, que é o nome da... Eu botei lá, já que estão excluindo com o meu nome original, o diabo com raiva de mim, porque eu estou pregando, aí eu botei lá agora Princesinha Raina Almeida Seta, ou seja, eu tenho um canal com ela aqui no YouTube com 30 mil seguidores, tá indo. Então eu botei lá Princesinha Raina Almeida Seta, aí eu coloquei lá, tá bom? Página de fã da Raina, de admirador da Raina Almeida, para postar os louvores dela, mas também postar de todas as outras que a gente se agradar. Pronto, então é isso, eu posto dela, das outras, de todo mundo. É isso aí, tá? Aí ela aqui é a Gabriele Vitória, não é assim famosa que nessas mulheres, mas é missionária e pregadora. E como ela me tirou do Facebook e tudo mais, ela está aqui como se fosse uma força espiritual e um desejo que, assim como a cantora Gazela Silva, ela não está pegando mais, se você olhar desde 2022, ela não pega mais, então já está com uns 3 anos sem pegar, mas mesmo assim ela não deixa de estar ali, mesmo assim não deixa de escutar os louvores dela, ou seja, é que nessa aqui, tá bom? É como se fosse chamando uma força espiritual para ver se Deus traz de volta todas elas, porque o nosso desejo bom, até os noeiros do PCC, se ele quiser mudar de vida e ficar que nem a gente, mas se não quiser, ele morto é melhor ele morto do que por isso, ou é melhor. Bom, e nós estamos falando aqui dos noeiros do PCC, né? Aí, no livro de Ezequiel, capítulo 18, tem uma mensagem para ele que já abriu até em cima já, né? Veja que eles não são de Deus, tá bom? E tem mais essa. Se você for olhar aquela história de Faraó ali,
vai, não vai. Deus pegava Faraó, trancava o coração dele, de todo aquele povo, para ele não deixar os povos ir embora, para o castigo de Deus vir em cima dele, porque Deus já não se agradava mais de Faraó. É triste, tá bom, meu irmão? Quando Deus não se agrada mais de um ser humano, ou de Faraó, ou de um rei, Deus até tranca o coração dele, porque Deus é tão bom, olha só, Deus é tão bom, se aquele triste daquele faraó começar a chorar, ai, ai, tá doendo, ai, tá doendo, aí ele começa a chorar, né, porque se ele sente dor, né, aí Deus é tão bom que sente a dor ali, não gosta de ver ninguém sofrendo, aí é capaz de se compadecer dele e querer dar misericórdia, mas também quando Deus também não aceita mais nunca e não quer, aí e para ele não, ele vai chorar lá, e, na verdade, quando Deus tranca, tá bom, meu irmão? A pessoa é que nesses noeiros do PCC aí, do CV, esses da moto, esses vagabundos das motos aqui que fica papocando com a moto, é da mesma iguala. Quando Deus tranca o coração, Deus tranca o coração desses insetos aí, eles não choram, ele não tem mais amor, ele vive só para fazer essas imundícias na terra. É que nesses PCC que foram mortos aí, Comando Vermelho e tudo isso aí, o Donald Trump, o faraó e tudo mais. Deus trancou o coração dele, ele não chora mais não, agora ele só bebe sangue, tá bom? O negócio dele é só beber sangue, é mais ou menos assim, tá bom? Deus trancou o coração daqueles insetos lá, do CV lá, do PCC e tudo, que a polícia matou 120, então, ele não joga a arma, ele não se rende, ele não faz mais nada, porque todos aqueles insetos que nesses esses motoqueiros vagabundos que fica gritando carmota aqui papocando, já Deus não aceita, tá bom? Então a única coisa que ele vive na terra é para fazer isso, tá bom? Então, aí aqueles insetos, mesmo que ele quisesse jogar a arma, mas ele não ia jogar porque Deus já reprovou. Aleluia, graças a Deus. Então aqueles insetos tinham que morrer de todos os jeitos, porque Deus não aceitava mais não. É, a verdade de Deus é essa, tá bom? É que nem Faraó, né? Chegou um ponto de Deus esperou 400 anos para poder fazer aquilo, tá bom? Aí mesmo assim, quando botou Moisés para tentar libertar, mesmo assim ele quis matar Faraó, matar Arão, matar Miriam, matar tudo. Então ele é maldito, é que PCC puro, é PCC puro, ele Faraó, é mais ou menos é dessa igual aí, viu? Então, aí Deus trancou o coração de todos eles, por isso que matou os primogênitos, todos eles, lá do Faraó, e de todos eles, dos balança bajuladores dele. Louvado, digamos, pronto, o Bolsonaro e o bolsonarismo, pronto. Ou o Trump e o trumpismo, ou o Lula ou o lulismo, enfim, isso aí, né? Ele não tem essa corrente diabólica de bajulador e pronto. Aí Deus trancou todos aqueles bajuladores ali e Bolsonaro, aí matou os filhos de Bolsonaro, digamos assim, o primogênito, e matou de todos aqueles bajuladores dele, porque não chegava mais arrependimento, tá entendendo? Agora do povo de Deus, dos hebreus e tudo mais, não, continuaram normal, porque ainda era do H de Deus, é mais ou menos assim, né? Como Deus mandou Saul antes da queda, disse: pega o povo. Eu me lembrei da desgraça que Amaleque fez muita desgraça na terra, que era um rei maldito. Eu me lembrei das desgraças que ele fez. Agora eu quero que você vinga aí, Saul. Vai, mate ele, mate ele, não estava mais vivo mais, não, mas mata a geração dele, mate gado, mate, toque fogo em tudo que tiver lá. Aí Saul foi, fez tudo isso, mas perdoou um rei que tinha lá, que eu estava até lendo, mas eu esqueci o nome dele, fugi da memória. Agag, parece que é Agag o nome do rei, se não me falhe. Aí pegou os despojos lá da guerra dos animais e tudo e ficou, né? Aí foi quando Deus disse: eu não quero mais Saul por causa disso, porque a ordem de Deus é assim, tá bom, meu irmão? Se Deus manda a polícia matar os PCC, é para matar tudo mesmo, não é para deixar não. A ordem de Deus é assim, né? Ah, não, aquele se rendeu, aquele ficou de quatro, aquele fez. Não, não, Deus não quer saber, não. É a ordem de Deus, se é para matar mesmo. Se ensina ou não, tá bom, meu irmão? Se ensina ou não, tá bom? Então, aleluia, glórias a Deus. Toma aqui palavra aí, feiticeiro. Bom, Deus foi e mandou matar tudinho, gado, tocar fogo e destruir tudo aquilo ali, né? Aí Saul foi, ficou com a riqueza, os despojos dele, os gados e tudo mais, né? Aí Deus se irou, aí ele disse: não, mas por causa dos gados e tudo mais. Aí Samuel disse, o profeta disse: você acha que
Riqueza, essas porcarias para Deus vale de nada, o dinheiro de Elon Musk não vale de nada para Deus, não, não vale de nada não, tá bom, meu irmão? A riqueza, as coisas da terra não vale de nada não. Primeiro que foi Deus que fez, tá bom? É que nem eles dizem, esse negócio do dízimo aí, que Deus quer dízimo. Não, Deus não quer não. Primeiro que tudo foi Deus que fez, tá bom? E como é que Deus quer o teu dízimo? Não, Deus não quer nada. Bom, se você quiser contribuir, você contribui. Agora, não que Deus quer. Não, não, eu preciso aqui. Me dê aqui o seu 10%. É que eu preciso. Não, quero que não. Que quem fez tudo foi Deus. Quem fez tudo foi Deus. Quem fez tudo foi Deus. Então, como é que ele vai querer nada teu? Tá entendendo? Ele quer a tua salvação, a tua obediência, né? Agora, claro, já que os homens fez essas palhaçadas todas, então, se você puder contribuir, você contribui, tá bom, menino? Já que os homens fizeram essas palhaçadas todas aí, tá bom? Mas não é que Deus precisa, não. Não, eu preciso. Só vai ter um show da Maria Massal, ou disso, aquilo outro, de gospel. Se tiver os 10%, não, não, Deus não precisa, não. Porque senão Deus bota dentro do mato, bota que nem João Batista não pregava no deserto dentro do mato. Então, prega assim, tá bom? Não, Deus não precisa nada disso, não. Não precisa nada disso, não, tá bom? Quem precisa é os homens. Mover tudo isso é os homens. Mas ainda vamos lá, mesmo no meio de toda essa desgraça. É melhor a Maria Massal ganhar 200 mil cobrando cachê para louvar e deixar as pessoas na palavra de Deus, ou aqueles PCC lá do CV lá tomar o Rio de Janeiro todo e deixar todo mundo no crime? Claro que é melhor ela ganhar uns 120 mil deixando as pessoas na palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Então é melhor, é melhor, é muito melhor, é muito melhor. Eu tô só dizendo assim, tá bom, meu irmão? Eu nem sei como é as cobranças deles aí, eu nem sei. Eu só tô dizendo que pelo menos, se ela for lá para o Rio de Janeiro, ela vai louvar e colocar todo mundo na palavra de Deus, né? Então, se ela tiver de cobrar 1 milhão, é melhor do que os líderes do CV, de PCC, dominar tudo lá, ganhando bilhões, tá bom? Então, é isso que eu quero dizer, tá bom? Pelo menos através da Maria Massal, Deus arrebenta com o PCC, arrebenta com o Rio de Janeiro e tudo através dela, chamando, digamos que ela vai cantar ali no Maracanã, é mais ou menos assim, né? Aí aquilo enche, né? Aí todo aquele povo também vai adorar a Deus por causa dela. Então, Deus usando ela poderosamente para isso, né? Então, aí Deus derruba a PCC, derruba tudo que tiver ali, porque como é que ele vai suportar na palavra de Deus tantas vozes clamando o nome de Jesus que nem ela canta, né? Senhor, se a mágoa aqui dentro do meu peito, é outro louvor que ela fez aí, né? Cura. Eu sei o que é a pressão e tudo mais, quer me fazer desistir. E enfim, é um louvor bem bonito, falando uma oração, pedindo para Deus limpar a alma, a vida dela, a minha e de todos nós, né? Ezequiel capítulo 18. Todas as almas são minhas, tanto é a do pai como é a dos filhos. A alma que pecar, essa morrerá. Pronto. Esses cento e tantos do CV e PCC que foram mortos, é esse cumprimento da palavra aqui, tá bom? Aí, se você for para Gênesis, capítulo 9, você pega aí na sua Bíblia, você vai ver, né? Dizendo: o homem que derramar sangue do homem terá pela mão de outro homem o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Bom, ele está falando do homem, mas é literal, é com criança, com mulher, com tudo, tá bom, meu irmão? Ali é porque está falando é literal, tá bom? Mas é com mulher, com homem, com idoso, com tudo. Bom, digamos assim, né? Esses policiais, eles mataram 4 policiais, parece, né? Aí os policiais mataram 120 deles, parece, para lá. Então, aí esse sangue desses idiotas aí dos crimes não tá nas costas do policial, não, tá bom? Porque o policial tá limpando a terra deles, tá bom, meu irmão? Então, não se compara uma pessoa que tá matando outro por perversidade ou derramando sem perversidade, tá bom? Tá derramando para limpar a terra, que não tem outro jeito. Como é que vai limpar a terra agora do PCC e do Comando Vermelho? Só matando, não tem jeito, não tem jeito, então. Ele está fazendo até um trabalho para Deus. Então, esse sangue desse defunto aí de Apocalipse aí, tá nas costas do diabo e deles mesmo para lá. Que eles que quiserem viver assim, tá bom? Armamento e droga e coisa pesada e dar tiro. Eles derrubaram, parece até um helicóptero que tem um rapaz lá da polícia lá do Core internado com uma bala na cabeça lá do helicóptero. Então, ele tem arma para derrubar até o helicóptero. Então, a polícia está limpando e é Deus. Então o sangue deles aí, desses insetos aí, tá no inferno mesmo, tá no inferno mesmo, não tá perto de Deus não, que eu mando não.
Aí você vai para Romanos capítulo 6 aqui, né? Que o dom gratuito de Deus é a salvação. Aí vai dizer assim, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom e do evangelização, que nesse que eu estou pegando aqui, que eu sou analfabeto, né? Mas eu estou pegando, então esse dom aqui não é meu não, e eu nunca disse que é meu não, é Deus que me deu. Agora só que para isso, tá bom, meu irmão? Eu fico sem mulher, fico sem filho, fico sem nada, ou seja, Deus dá, mas também a cobrança é pesada, né? Não tenho mulher, não tenho família, não tenho nada, que nem você está vendo, só tenho foto de mulheres aí, então, para você ver. Tem um peso por trás disso, pesadamente também, tá bom? Se você pode ser um analfabeto como for, mas se Deus te chamar, que nem a cantora Gazela Silva ali diz no louvor dela, não adianta a gente fugir, meu irmão, Deus está vendo. Se Deus te chamar e quiser trabalhar contigo na tua vida para passar uma mensagem na terra, você pode fazer o que for, que Deus vai te pegar de todo jeito, não tem jeito, né? Deus queria passar uma mensagem lá através de Jonas para Nínive, né? Aí Jonas sabia que aquele povo era que nem um dos PCC lá no Rio de Janeiro, macumbeirista e feiticeiro e tudo mais, que ele já sabia, né? E que ele já tinha corrido de lá por causa daquele povo, ainda tem mais essa, tá bom? Jonas já tinha corrido de lá por causa daquele povo, então. Aí Jonas não queria ir nem a pau, né? Mas Deus queria passar a mensagem através de Jonas, porque ia destruir lá, e se Jonas não fosse, o Jonas ia ser culpado porque não foi dar a mensagem, então. Aí Jonas foi e pegou o destino para, digamos que era para Jonas ir para falar com Donald Trump para não estar expulsando o pai de família trabalhador de lá. Aí ele foi para o Japão, para querer ir para o Japão. Ou seja, aí Deus botou ele dentro do peixe, engoliu para lá e jogou ele lá nos Estados Unidos. Não, você vai pegar aqui para o Donald Trump, aqui, para deixar de estar expulsando os pais de família, ainda não Trump, deixar de estar expulsando o pai de ter uma família trabalhadora. Aleluia, graças a Deus, tá bom? Então, de todo jeito, Jonas foi lá para pegar nos Estados Unidos para Donald Trump. Bom, estou só falando aqui no nosso dia, tá bom? Mas isso foi em Nínive. A Jonas, mesmo que ele dava amor para lá, ficou estressado para lá, porque ele não queria ir gritando para lá e dava amor para lá e para cá, gritando, mas mesmo assim ele pegou e foi embora e não quis nem saber, né? Aí aquele povo tremeram que ele pegou e parece que se converteram e Deus amenizou a ira e não matou todos eles. Mas Deus ia matar todos eles porque eles eram endemoniados, igualmente o Donald Trump, o PCC, o CV, o bolsonarismo de ódio, desarme e tudo mais e por aí vai. Bom, e Gálatas capítulo 6 vai nos dizer: não erres, Deus não se deixa escarnecer. Por tudo que o homem semear, isso ele também se fará. Gálatas capítulo 6. Então, esses povo aí do CV e do PCC que morreram no Rio de Janeiro, esses 120 mortos, olha só o que é o crime. Eles, além de ser mortos, ele conseguiram, através desses feiticeiros aí das motos aí, desses vagabundos aí, deixar aquele lugar todo sujo, imundo, como o inferno. Vamos supor, olha só o que é a malignidade dele. Os líderes lá, tá bom, meu irmão? Os líderes dele aí, desses mafiosos vagabundos, eles estão nos altos condomínios, tá bom? Que ele rouba tudo, eles estão lá, tá bom? Mas aqueles povos que estão ali debaixo da favela, debaixo do jugo dele, se aquela casa dele ali valia 100 mil, agora por causa daquela matança e derramamento de sangue, não vai valer nem 10 mil, porque quem é otário de comprar aquilo ali? Se ali tinha uma empresa Casa Bahia, eu sei como for, e valia 10 milhões ali no meio daquela matança, só estamos dizendo, mal dizer, né? Quem é que vai pagar 1 milhão naquilo ali se tá tanto sangue ali, tanto derramamento de sangue? Se ali tem uma empresa de ônibus, você como for, que tenha milhares de milhões de valores, de dólares, agora vale mixaria, tá bom, meu irmão? Porque ficou um lugar maldito, um lugar amaldiçoado, como esse aqui em Maceió, da Basquem, né? Que cavou 6 bairros por baixo e agora não mora animal, não mora nada lá, é tudo destruído e ninguém entra lá. Então, é isso aí, o poder do diabo é isso aí, tá bom?
Não é só o diabo instaurar a boca de fumo e esses feiticeiros aí, idiota do diabo, não, não. Ele também causa todas as imundícias ali por trás, que é desvalorizando tudo, tá bom? Ali é putaria. Ontem eu passei, eu vim da praia, aí fui, arrudei o comércio e voltei. Peguei umas alfaces lá para os meus passarinhos ali, que vai, não vai ter no chão, então eu pego um saco e trago para ele, para os meus periquitos, né? Além da ração dele normal, eu gosto de dar uma alfacezinha, um negóciozinho. Então, mas vai, não vai, enquanto mulheres e aqueles homens tudo mangando e tirando onda comigo, de PCC, tá bom? Então, de PCC e CV. Então, eles ficam assim nessas putarias, tá bom, meu irmão? Lá nas favelas, lá no morro, eles não ficam normal, calado, que nem a gente civilizada aqui não, tá bom, meu irmão? Eles ficam em pancadão, ficam em prostituição, quem falar qualquer coisa lá, ele quer dar tiro na cara. Onde o meu pai mora em outro bairro aqui, lá, meu pai diz que quem falar qualquer coisa lá, os líderes do tráfico vai bater lá e ele quem dá as ordens e desordem, tá bom? Agora, se eu morasse lá, eles têm sorte porque lá é inacessível para cadeirante, porque se eu morasse lá, a minha mãe diz que tem vez que eles ligam os sons para lá, 3, 4 dias papocando tudo, então. Eu não consigo morar no inferno desse. Se eu morasse lá, Deus ia ter que matar todos eles e destruir e botar para correr, porque como era que eu ia morar num lugar daquele? Os líderes do PCC ou do CV que tem lá, eu não sei como que é, iam ser todos mortos porque eu ia cobrar diante de Deus. Não, o senhor me bloqueou aqui sem mulher, sem nada, não. Eu quero que o senhor tire, que eu não vou viver debaixo desses otários de PCC, não. Eu quero que o senhor mate, eu prenda, o senhor vai ter que tirar ele daqui, que eu não quero viver. O senhor está pensando que eu sou otário para viver debaixo de traficante de PCC, não. Ou o senhor mata ou dá ordem para matar, ou então o senhor prende e limpa aqui, que eu não sou otário, tá passando debaixo de bala e de criminoso, não. Então é isso aí, tá bom, meu irmão? Eu cobro pesadamente diante de Deus para Deus matar mesmo, é para matar mesmo, para limpar, é para matar, limpar. O bom é que se renda e que se converta, mas a gente sabe que não se converte, então mata e limpa a terra, pelo menos um pouco, pelo menos um pouco. Embora, vamos supor, né? A polícia matou 120 insetos desses, né? Mas o diabo vai abrir lá as portas do inferno, umas máquinas, aí vai agora tirar 1.200 dele, mas claro que tira para Deus permitir a matança novamente, mas é isso aí, tá bom? Porque deveria acabar, né? Eita, a polícia matou tudo aqui, agora diminuiu ou não tem mais, não, mas pelo contrário, às vezes aumenta mais, porque o diabo conseguiu abrir a porta do inferno ali, e agora para fechar, só o Todo-Poderoso com fogo e enxofre, que nem lá em Sodoma e Gomorra, é isso aí, tá bom? E tem mais essa, né? E porque esse defunto de Apocalipse morreram com fuzil, aleluia a Deus, né? Eu copo botar aqui, mas ele tá atrapalhando, não tá conseguindo ficar aqui para não cair com os carrinhos tudo ali. Eu tô preferindo deixar no chão um copinho com café meu ali. Então, esses 120 noeiros do PCC e do CV, né? Os Bolsonaro não diz que quem tá com arma não morre, meu irmão, não dá tiro, não morre ninguém, porque morreram tudinho com fuzil na mão, mesmo, doidão, porque morreram tudo com fuzil, de pistola, doido, velho. Eles falam assim, né? E aí, doidão, que dá tudo baleamento pra outra, porque morreram tudinho, meu irmão, que você só vê nos vídeos aí, as ruas lá cheias de defunto de PCC, de CV, meu irmão, porque morrer não tá com fuzilamento, doido, não tá com fuzilamento. A verdade é. Ai, a gente com o armamento do Bolsonaro, ninguém morre, não acontece nada, porque morreram tudinho esses vagabundos aí dos PCC do comando, meu irmão, no comando. A verdade é, tá bom, meu irmão, que aquele lugar é assim, ó, bloqueado pelo poder do diabo, tá bom? Aí sabe o que foi que Deus fez? Primeiro que eu tô em guerra 24 horas contra esse negócio de PCC e CV e tudo isso aí. Todos eles é do Maomé, homem-bomba. Bom, os homem-bomba, essas coisas aí, com tudo de guerra e de tudo. Pronto, 24 horas eu guerreando com ele diante de Deus, então. Aí lá eles colocam esse bloqueio aí, o diabo coloca em cima dele esses bloqueios para não penetrar nada, tá bom?
E por isso que você vê, ninguém sobe lá no morro, tá bom? Aí o que é que Deus faz? Deus pega as partes íntimas do diabo e dos demônios e faz assim, ó. Pronto. Aqui, pronto. Pronto. O diabo tava bloqueando tudo lá, os morros, não sobe nada, não passa nada sem as ordens dele, pronto. Aí Deus pega as partes íntimas do diabo, Satanás. Claro que Deus não vai tocar com a mão, que Deus sabe que ele é um lixo, mas Deus faz através do poder, tá bom? Aí aqui, ó, pronto. Abriu as partes íntimas do diabo e dos seus demônios. Aí tudo aquilo de motoqueiro, vagabundo e tudo mais, de bagunçaria ali, fica tudo aberto. E aí a polícia chega, vem polícia, vem, que nem tapa lá de Deus aqui. Vem abutre, vem animais comer carne e tudo mais, para lá de Deus, dia até assim, tá bom? De defunto. Então, aí Deus abriu as partes íntimas do diabo e dos demônios, aí todos aqueles PCC, aqueles CV, ficaram vulneráveis ali, ficaram abertos, tá bom? Aí vamos comer chumbo e bala nas partes íntimas de todos eles, tá bom? E glórias a Deus, tá bom? É Deus que faz isso, tá bom, meu irmão? Olha só. Ele estava bloqueado ali, tudo bloqueado, ninguém passa, não passa nada, né? Então, aí Deus pega e abre as partes íntimas do diabo, deixa tudo aberto, a folé, aí ele fica tudo vulnerável ali. Agora vai, polícia, vai lá e faz limpeza geral. Não é, não, polícia não matou, não fez nada, não. A chacina não é chacina, não. O nome correto é faxina, tá bom? É o correto. Eu vou até botar esse pedacinho na outra rede social, pronto. Aqui o diabo fica bloqueando dos morros, da Rocinha e tudo mais, de PCC, de Comando Vermelho, e onde tiver, tá bom? Aí não entra nada, não entra, não passa nada, né? Aí Deus vai e abre as partes íntimas do diabo, Lucifer, o dragão de Apocalipse e dos seus demônios. É pronto. Aí Deus abriu, fica tudo aberto aqui, vulnerável. Aí é PCC, é comando, é tudo que tiver aqui. Aí a polícia entra lá e faz faxina geral. Não é chacina, não, tá bom, meu irmão? É faxina, tá bom? É limpeza e é necessário assim fazer. É limpeza, tá bom? Não é chacina, não é nada, não. Chacina foi o que eles fizeram com o policial que ainda matou 4, tá bom? Então, isso foi o que eles fizeram. Agora, os policiais estão fazendo uma limpeza ali, que Deus abriu as partes íntimas do diabo, que estava tão podre, aí foi necessário Deus abrir a parte íntima do diabo, para a polícia entrar dentro das partes íntimas do diabo e matar aqueles 120 defuntos de Apocalipse, de PCC e de Comando Vermelho, ou de o que for aí dessas porcarias de gangue. É isso aí, tá bom? Bom, agora, claro que depois Deus vai mandar o diabo fechar as partes íntimas dele, aí os pequenininhos vão tudo começar nas drogas e tudo mais, e aí a polícia vai ter que fazer mais adiante, Deus vai ter que abrir de novo e fazer outra limpeza pesada, ou seja, até Jesus voltar vai ser assim, né? Deus abrindo as partes íntimas do diabo. Não, não é com a mão, não, que Deus não vai pegar num lixo desse, não. Estou falando aqui com a Bíblia Sagrada, que é santa, tá bom? Mas é o poder de Deus fazendo aquilo ali e ele abrindo mesmo, abrindo, que nem Deus, quando pegou e trancou o coração de Faraó, Deus entrou no coração dele para fazer isso. Claro que não. Deus faz através do poder dele, até do trono lá sentado, Deus faz e o coração dele fica trancado. Do meu jeito é o diabo lá fechando o morro, fechando rocinha, fechando tudo. Aí Deus vai, pega através do poder dele, abre as partes íntimas do diabo e tudo que está bloqueado ali fica aberto aos olhos de tudo. E aí a polícia mete bala em todos eles, faz uma faxina geral e louvado e bendito a Deus, tá bom? E aqui, o que eu estou falando é verdade. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, vai nos comprovar que é isso mesmo, é Deus, tá bom? Eclesiastes capítulo 12 é o último, o livro de Eclesiastes vai até o capítulo 12, então é no finalzinho do livro de Eclesiastes onde vai dizer: de tudo que tem se ouvido, o fim é, olha só, né? De tudo, tá bom? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Pronto. Você é dono da sua vida? Não, né? Eu sou dono da minha? Não. O PCC é dono da dele? Não. Claro que não, que a gente estamos sabendo que a gente estamos num corpo que não é nosso, a gente só estamos vivendo, mas a gente sabe que não é nosso, que ninguém é otário, ninguém é bobo, não. Nem PCC, nem Lula, nem Bolsonaro, ninguém é bobo, não. Ele sabe que está vivendo num corpo que não é dele, né? Eu, você e todos nós estamos sabendo disso, que a gente está vivendo aqui, mas a gente está vivendo através de alguma força.
através de água, e não é nós mesmos que pegou esse nosso corpo aqui e colocou aqui, não, tá bom, meu irmão? Aí tem uma força aí por trás que os ateístas não querem enxergar, mas eles, até os ateístas sabem que nem o corpo dele é dele mesmo, porque não vai passar uma gripe e ele começa a se cagar e ficar dentro de uma cama, porque ele sabe que o corpo não é dele, tá bom? Então, teme a Deus, guarda o mandamento e tudo mais, né? É dever de todo homem, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até a que está encoberta, a do CV, do PCC e tudo, dos políticos e tudo, todas as nossas, sejam elas boas ou sejam elas as obras mais malignas e tudo mais. Então, é isso aí, tá bom? Até aquele presente momento, o diabo ali conseguiu bloquear tudo ali, nas partes íntimas do diabo, aí vai pancadão para lá, pancadão para cá, bala para lá, roubo para cá e tudo isso, né? Aí Deus abusou, aí pegou Eclesiastes 12, aí abriu as partes íntimas do diabo, aí deixou tudo aberto lá, e a polícia entrou lá e fez aquela faxina geral. E tem mais essa, tá bom, meu irmão? Deus não só abre as partes íntimas do diabo, como Deus segura a força dos traficantes do diabo com tudo, e ali ele está com fuzil, está com tudo e não consegue dar um tiro mais, e Deus deixa a polícia metralhar todo Deus, ele tudinho, glórias a Deus, e louvado seja Deus, e bendito seja Deus. Né? Que fique bem claro, tá bom? Para quê? Sabe para quê? Para o homem ver que ele não é nada, tá bom, meu irmão? Ele pode ser um líder de gangue que a humanidade satânica caída dá valor, tá bom? Mas para Deus ele não é nada, tá bom? Para Deus, uma vida nessa terra que está louvando o nome dele é melhor do que o mundo inteiro, tá bom, meu irmão? Importa para Deus não é o mundo todo, não, tá bom? É só uma vida que está ali no mundo louvando e dizendo: oh, meu Deus e meu Pai, como é bom te servir e como é bom estar aqui na terra sendo uma boa pessoa. Então, para Deus não é o mundo todo, não, é só aquele que está fazendo isso, tá bom? Para Deus não é esses motoqueiros bagunceiros, não, esses otários, esse bagunceiro otário do diabo, não. Para Deus esse lixo não, isso é um lixo para Deus, tá bom? Para Deus é uma mulher que nem Raina Almeida que sacode de manhã e chega na internet, bom dia, Pai do Senhor, povo de Deus, vamos louvar aqui, vamos se arrumar para ir para a escola, vamos fazer um curso, ou vamos passear aqui e mostrar as coisas de Deus. Então, para Deus não é eles não, tá bom, que tá bagunçando não, e sim essa pessoa que tá fazendo isso, tá bom? O mundo existe aqui ainda, não é por causa do Donald Trump, o PCC e os pessoal do morro não, porque senão nem existia mais por causa dos gays, ser como for, tá bom? Mas é porque ainda tem uma pessoa aqui em Maceió, tem outra lá em cima no outro bairro Maceió, tem outra no Japão, tem nos Estados Unidos, tem até na Coreia do Norte lá que ninguém vê, mas tá dentro do buraco, clamando todo poderoso, tá bom, meu irmão? Então, não é por causa de todos os coreanos, não é por causa daquela pessoa que tá ali, e Deus ainda não fulminou essa terra por merecimento, claro, por causa disso ali, tá bom? Tem pessoas ali debaixo, tá bom? Eu sinto já os poderes malignos em cima de mim que nem tá me bloqueando dentro da palavra de Deus. Então, mas tem um poder maior em cima deles também, botando para ferrar em cima dele, tá bom? Vamos supor. Ele fica tirando muita onda em cima de mim com o bolsonarismo, né? E agora todo mundo tá vendo o bolsonarismo caindo, sendo processado, e Deus achocolando o bolsonarismo, nosso profeta e tudo, né? Então, agora eles pararam até de gritar no meu vídeo, Bolsonarismo, quando sai por aí, né? Então, aí o diabo fica usando negócio de PCC e de CV, né? Aí não vai um noeiro tirando onda e gritando na minha cara, ou então cheira cola, jogando cola na minha cara, lata de cola e tudo, né? Então... E por que estão morrendo todos eles aí, estão tendo operação e tudo mais? É porque Deus está vendo que Deus não é otário não, tá bom? Os PCC lá em São Paulo moravam num prédio de invasão. Eu morava num prédio de invasão que se chama Marroca. É só você colocar aí que é um prédio bem grande em São Paulo, no centro. Eu morei alguns anos lá. E os PCC lá, quem lidera é PCC, né? Que eles se infiltram em todo lugar, tá bom? E houve um problema lá, um rapaz entrou ensanguentado lá, aí pingou sangue, aí o pilantra do porteiro que dava uma que era crente, olha só, ele dava uma que era crente, tá bom? Aí disse que foi eu que botei aquele cara pra lá, ensanguentado, não foi eu, não tem nada a ver comigo não. Primeiro que eu sou cadeirante e eu ando sozinho, mas ele disse que foi eu. Aí esses irmãos do PCC lá, os cabeças tomou a frente
e me botou para correr e não deixaram eu entrar. E agora eu fui viver em hotel mais os gays, dormi aquela noite mais os hotel de gay, e aquela zoada de transação e tudo mais para lá, que eu não tinha como dinheiro, não tinha coisa boa para fazer, então eu fui dormir em hotel onde os gays ficam fazendo todo esse tipo de patifaria, e até resolver a minha vida, eu fiquei uns 20 dias ali dormindo, ou seja, eu entrava de noite ali naquele motel de gay de prostituição, eu fui em três dele, tá bom? Para ver se tem um mais calmo, mas não tem, porque é motel, então vocês sabem que é só de curtição e sexo e tudo mais, então. Eu entrava só para dormir, entrava de noite umas 7, 8 horas, aí saía de manhã umas 7, 8 horas, aí pagava R$ 50, olha só, passei uns 20 dias fazendo isso por causa dos PCC, tá bom? Mas sabe o que aconteceu? Eu não era crente não, tá bom? Eu ainda era do mundo, né? Mas como Deus tem um chamamento na minha vida mais do que aqueles PCC, então Deus permitiu fazer a operação Cacolândia e prendeu quase 60 dele, droga, armamento e tudo. E isso aí, tá bom? Que ninguém tá na terra sozinho não, ninguém tá na terra sozinho não. Ou seja, ele me botou para arrombar, para dormir mal os gays. Bom, a sorte era que Deus ainda me dava dinheiro e eu tinha como pagar um hotel para dormir, né? Porque senão eu ia dormir na rua, lá no chão, mas os beberrão drogados, né? Que a intenção do diabo é essa, tá bom? Olha só. Aí eu fiquei uns 20 dias até alugar um barraco bem longe dali do centro e ir embora para lá, né? Mas vê, houve a Operação Marrocos, é só você colocar aí no seu celular, Operação Marrocos, e você vai ver um monte de droga, um monte de arma e um monte de traficante cabeça, inclusive o Vladimir, que foi esse que me expulsou, que ele era o cabeça lá, tá lá no meio também dele lá, a polícia raspou até o cabelo dele, preso na prisão Operação Marrocos, então. E foi eu que denunciei, foi eu que mandei polícia lá, cara, que não, tá bom, meu irmão? É porque, por mais que o diabo cubra aí, mas Deus tá vendo tudo, tá bom? E quando Deus abre, que nem abriu as partes de do diabo lá no Rio de Janeiro, aí a polícia faz faxina mesmo e mete bala em tudo, tá? Porque quem manda na terra é Deus, né? A gente fechar aqui, você vai ver que quem manda na terra é Deus. Já tá até aberto aqui no livro de Salmo. Bom, aqui está no livro de Jó, e ele vai dizer uma palavra bem forte, nas quais, devido ao sofrimento que ele passava, ele começou a questionar, claro, porque foi morte, foi tudo, um monte de coisa que aconteceu. Então ele dizia em determinado momento assim: se eu for para o inferno, o Senhor vai estar lá com Deus, tá? Se eu for para a profundeza dos mares e lá fazer a minha cama, Deus vai estar lá. Se eu subir para qualquer planeta na galáxia ou no universo aí, Deus vai estar lá. Ou seja, não tem como se escapar de Deus, não. A pessoa pode se fingir que nem os ateístas, que Deus não existe, tá bom? Mas ele não se escapa de Deus, não. Como é que se escapa? Ele pode se fingir, eu não acredito em Deus. É que nem os gays, tá bom? Eu nasci mulher, eu nasci. Ele tá se fingindo que é aquilo, mas ele não nasceu, que ele sabe que não nasceu. O espírito dele tá mostrando que ele não nasceu. Então, é que nem os ateístas. Ele tá só vivendo aquela vida. Tem cantores aí como Gustavo Lima. Mas eu também já vi sócia dele vivendo que nem o Gustavo Lima. Eu já vi sócia do Neymar vivendo como se fosse o Neymar. Ou seja, ele está se fingindo que é aquilo ali para querer negar a existência e a grandeza de Deus, tá bom? Mas por mais que ele faça isso, Deus vai usar a ferramenta pesada que é para deixar ele mentiroso na terra. Então, o Jason Ferreira aí tem canal aí para mentir, né? Aí Deus me usa aqui para tornar ele mentiroso. Então é isso, tá bom, meu irmão? Sem eu precisar, ele bota um monte de livro atrás dele. Então eu não preciso botar livro nenhum, né? Deus só faz abrir a minha mente aqui e me usar para deixar ele todo mentiroso, filho do diabo na terra. É isso aí, tá bom? E quem vai se escapar de Deus? Quem que vai escapar? O ateísta é eu, você, o líder do tráfico? Claro que não, porque ninguém, não tem como escapar, não tem como escapar, porque primeiro que a gente sabe aqui, que essa vida aqui não é nossa,
que tem algo que controla ela e que tem algo que faz ela se mover, tem algo que faz ela dormir, que a gente sabe que a gente não dorme sozinho, mas é algo que faz ela dormir e algo que faz ela se acordar, que nem hoje. Meu pai bateu, entrou aqui, bateu na cama e ele tava querendo arrombar a porta, aí foi quando eu abri os olhos, opa, eu tô aqui, aí ele disse, rapaz, eu chamei, você não falou nada, eu quase que arrombava a porta aí, então pra você ver, então, tem uma força ali que vai nos acordar, senão a gente não se acorda mais nunca, tá bom? E não é nós, não é, não, meu pai, eu tava dormindo aqui, eu se acordei agora porque eu quis acordar, cara que não se acordou, porque Deus que você se acordasse nessa vida, tá bom, meu irmão? Salmo 24, né? O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pronto, hein? Aí, do Senhor, é do PCC, é do CV, é do Donald Trump? Não, claro que não, é do Senhor, né? Aí, olha só, eles dominam o morro lá, que é de Deus, o monte. A Bíblia fala muito de monte, que Deus gosta do monte lá em cima, né? Então, olha só, eles dominam o monte, o morro lá em cima, e ele diz que é deles e ninguém entra, ninguém passa, né? Olha só aqui, ó. Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. O que é monte? Monte é aquele morro da Rocinha lá, tá bom, meu irmão? Lá em cima, que a gente olha, tá lá em cima. Então, ele domina tudo lá, né? Mas só que não é dele, não. Por isso que Deus derruba tudo lá para baixo, para dentro do inferno. Aleluia, graças a Deus. Ele estava lá em cima no morro, lá no monte, lá em cima, né? Aí eles foram mortos 120 e agora onde eles estão lá no morro. Claro que não, ele está lá embaixo no inferno. Então, derrubou para lá, que o lugar dele é lá no inferno, né? E aí, aqui, ó. Elevo meus olhos para o monte. Então, o Davi aqui está falando, e claro também que nem a gente vira para o monte e a gente vê que tem uma grandeza ali. Então, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, e enfim, aí ele vai dizendo toda a magnitude da grandeza de Deus. Então, é isso aí, tá bom, meu irmão? PCC, CV, Lula, Bolsonaro, Papa famoso, eu, Silvio Santos, todos nós só estamos aqui de metido, porque a gente não tem nada aqui, tá bom, meu irmão? Silvio Santos tinha bilhões e bilhões, né? Morreu e não levou nada, né? Aquele dono da Apple, o celular dele é 20 mil reais, né? Morreu cheio de câncer, cheio de doença venérea e não morreu nada. Eu fui um celular de 20 mil, mas eu tô aqui no inferno e eu não tô comendo nada de Apple, então, pronto, então, ele fez um celular de 20 mil, dono da Apple, mas ele tá lá no inferno e não tá comendo nada de Apple, nem Epada, nem nada, então... É melhor estar na cadeira de roda aqui e comendo um feijãozinho falando de Deus, né? Cara, que é melhor estar aqui, é melhor estar aqui. Que adianta? Eu fui uma cadeira de 100 mil reais, ela anda sozinha, ela deixa a pessoa em pé e tudo mais sozinha, anda sozinha. E eu morri, eu tô lá no inferno sem ganhar dinheiro, sem nada na cadeira de roda. Não adianta de nada, não adianta de nada, não. É melhor estar aqui comendo feijão e pegando a palavra de Deus, tá bom, meu? Que adianta Marília Mendonça, Cristiano Araújo, Michael Jackson, MC Kevin, MC da Leste, e todos esses defuntos aí, Emiano House e tudo aí. Que adianta tudo famoso, tudo cheio de Grammy, tudo cheio de Oscar e morto no inferno? Que adianta, meu irmão? Aí a Bíblia fala, é melhor um gato vivo do que um leão morto, meu irmão. É claro que é melhor sim, meu irmão. É melhor um gatinho rabugento vivo, que nem eu. É melhor um cadeirante rabugento vivo, que nem eu, do que o líder do PCC nas gangues e nas guandes condomínio aí cheio de Ferrari, porque ele morreu, não levou nada. Então é melhor o cadeirante com a bunda, com as partes íntimas todas mirradas na cadeira. É melhor eu. Biblicamente falando, é melhor eu e você, tá bom, meu irmão, do que ele, tá bom? É melhor o líder do PCC, o Beira-Mar, que fez as gangues aí, na cadeia com 100 anos de cadeia, ou você, que nem eu fui outro dia para a lagoa ali. Aí eu fui outro dia ali para outra lagoa que ela é grande, é 23 quilômetros, eu fui lá para baixo mostrando o vídeo. Aí depois fui pro comércio. Aí ontem eu fui ali para a praia e desci. Aí eu tô planejando ir lá para as praias do Rico lá, filmar lá e para mostrar para vocês como é lá as partes do Rico também. Então, é melhor estar na cadeira de roda andando assim ou tá líder de gangue que nem o Marcola e o Beira-Mar preso na cadeia com 100 anos? Claro que é melhor estar assim, sorto, né, meu irmão? Sortinho,
Sorto para cima e para baixo, solto, né? E tem mais essa, tá bom, meu irmão? Você nunca viu um líder que nem o Marcola PCC e o Beira-Mar Comando Vermelho? Eles são líderes aí, eles quem dizem quem são líderes, pelo menos dos idiotas, dos idiotas. Da gente não, que pra gente eles são os idiotas, são defuntos, né? Mas eles são líderes dos idiotas aí, né? As pessoas querem viver até que nem ele, líder de idiota, então. Esse maldito, você não vê ele se convertendo, você não vê ele louvando nem nada, sabe por quê, meu irmão? Porque praticamente eles deram a alma ao diabo maquinado para chegar a esse ponto de fazer o PCC e dominar o Brasil e o mundo, tá bom? O Comando Vermelho domina o Brasil e umas partes do mundo, ele chegou ao ponto de dar a alma ao diabo para aquilo acontecer, tá aí? Agora, veja uma pessoa evangelista, um dos maiores que tem aqui é o Bispo Bruno Leonardo, né? Ele tem, parece que é 15 milhões de seguidores, é 20, né? Aí o Antônio Júnior tem uns 15 milhões, eu acho, já de seguidores, né? Então, mas vê se tu vê ele dominando o Brasil inteiro e o mundo assim de pregação. Não, ele é famosão, obras grandiosas, gigantescas no Brasil inteiro. É o pastor Antônio Júnior e o bispo Bruno Leonardo que faz. Não, claro que não, tá bom? Porque não deu alma ao diabo, não, tá bom? Agora aí, porque esse do PCC Marcola e esse Beira-Mar do Comando Vermelho, ele conseguiu espalhar isso no mundo todo? Porque ele tá trabalhando com dinheiro, com vida e com derramamento de sangue, tá bom? E por isso que ele faz isso, mais claro, ele deu a alma ao diabo, tá bom? Ele deu a alma ao diabo porque, pronto, e você vai morrer e a gente não vai ver ele se converter, então, porque ele dá alma ao diabo, tá bom, meu irmão? Ele vai morrer assim, né? Tá na cadeia com 100 anos de cadeia, né? Ele tá convertido lá além da Bíblia e aqui, olha ali, o Marcola vai, não vai, tá falando contra o PCC agora e ele tá todo bonito de gravata, com a Bíblia e pegando o Beira-Mar, agora ele tá falando contra o Comando Vermelho e que é para as pessoas não ser e agora ele tá todo assim, tu vê ele fazendo isso, cara que não, pelo contrário, ele se junta mais aos outros insetos lá, os outros ratos, aí fica bolando o sequestro, moto de rio e tudo mais. Então, são os ratos que não tem mais jeito ali, é fogo e enxofre neles, não tem mais jeito, não tem mais jeito, tá bom? Digamos que o pecado deles foram tão destrutivo que Marcola PCC e Beira-Mar Comando Vermelho não se convertem mais, de tão destrutivo foi na terra as obras que ele criou, tá bom? É que nem Adolf Hitler, tá bom? É que nem o Osama Bin Laden, é que nem o da Rússia que tá matando as Ucrânias, matando tudo, é igualmente a esse povo, tá bom? As obras dele foram tão malignas que não tem mais arrependimento diante de Deus, seja o Vladimir Putin e todos eles, Saddam Hussein, todos eles vai morrer assim na mão do diabo, mas não tem conversão para ele aqui. Conversão no inferno para você, meu Deus. Primeiro que eu nem oro, primeiro que eu não oro, pronto. Eu não oro para Marcola, nem para Beira-Mar, nem para Vladimir Putin, nem nada. Eu oro para que Deus livre as vidas inocentes e derramamento de sangue e que derrube todos eles, tá bom? Para não fazer isso, tá bom? Mas eu orar, ai, Senhor, ó, o dono de Trump está expulsando os trabalhadores, eu oro para ele, para o Senhor mudar ele, eu oro para o Vladimir Putin para não matar os ucrânios e tudo mais, eu oro para o PCC, o Marcoli, para o Beira-Mar, para o Senhor abençoar ele não fazer isso. Cara, que eu não oro não, que eu não sou otário não, meu irmão, que eu não sou otário não. Primeiro que Deus não vai nem ouvir as minhas orações, não vai nem ouvir, né? Deus não está ouvindo nem as minhas normais, imagina as dele. Então, deixa Elizabeth aí, papocando tudo, deixa Elizabeth em nome de Jesus. E quando for o momento certo, Deus pegará ele, eu e todos nós de uma vez só, em nome de Jesus Cristo. E a pregação pesada hoje foi contra os criminosos noieiros, que vocês viram que as almas dele, Deus já não queria mais, não aceitava mais, e por isso que morreu aqueles 120 tudo armado e não se entregaram, porque Deus não queria mais, porque, digamos assim,
era para eles tudinho se render e ir para cadeia, né? Pelo menos com medo de graça, né? Ou então a metade deles se render e ir para cadeia, não. Mas Deus não queria mais, não aceitava mais, e por isso que morreu todos eles, e agora os advogados ficou sem cliente e os direitos humanos e tudo, e estão tudo chorando e revoltados aí com a polícia, porque matou os clientes dele dos direitos humanos e de tudo aí. Deus te abençoe, Deus te ilumine e que seja na tua vida fortemente. Um abraço e até mais.